Bom dia, amigo. É bom estarmos juntos aqui nessa quarta-feira pela manhã. E é claro, como hoje é quarta-feira, você é nosso convidado para o nosso culto de oração. Hoje à noite estaremos juntos em nossa igreja a partir das 7 horas da noite. Momentos de adoração a Deus, momentos para a leitura da palavra de Deus, momentos de cânticos, momentos para compartilhar uns com os outros nossas necessidades, para orar uns pelos outros, momentos para estudar a palavra de Deus, e você é nosso convidado. Ou se você está próximo a uma outra igreja batista, mesmo a outra igreja evangélica próxima à sua casa, que se reúna hoje em culto de oração, não perca a oportunidade. Visite esta igreja, dedique algum tempo à oração com outras pessoas, você vai gostar muito dessa experiência. Quero deixar aquele abraço especial para os aniversariantes de hoje, com o desejo de muitas alegrias, muitas felicidades, muitas bênçãos do Senhor, e a todos o convite para que dediquemos os próximos instantes, apenas alguns minutos, à meditação em torno da palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, quero ler com você o versículo 10, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse texto, conquanto curto, é riquíssimo. Em cada uma de suas palavras há significado, há sentido. Eu não tenho como falar sobre todos os detalhes desse versículo, mas eu quero mencionar apenas alguns pontos, quero apenas destacar alguns pontos. O primeiro desses pontos é a recomendação para que nos dediquemos ao serviço. Nunca é demais lembrar que a proposta do Evangelho é que sejamos servos. Não servos por imposição de um conjunto de normas, de regras. Não servos por imposição de um processo de escravatura, mas servos de coração. Assim como nosso mestre foi. A palavra de Deus nos diz que Jesus, o Filho de Deus, se dispôs a vir ao mundo e veio como servo. Fez-se servo. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para se entregar, para entregar a sua vida. E na morte de Cristo nós temos a demonstração extrema, radical de entrega, de dedicação por outrem. Jesus faz isso. E ele deixa então o legado e a lição para que sejamos servos. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele começa por mencionar essa atitude que deve ser encontrada em nós. E após mencionar alguns detalhes desse comportamento, dessa atitude que se espera de nós, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí menciona o que Cristo fez. A disposição do Filho de Deus para vir ao mundo, sofrer e morrer por nós. E é esse sentimento que deve estar presente em nós. Jesus ensinou isso de maneira clara, quando ele mesmo, certa ocasião, antes de celebrar a ceia com seus discípulos, ele cingiu-se de uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos e enxugou os seus pés com aquela toalha da qual estava cingido. Jesus, depois de fazer isto, diz que eles devem também fazer a mesma coisa. Um ato simbólico, um gesto rico de significado, para nos lembrar que a semelhança do nosso mestre, nossa vida deve ser uma vida de serviço. Mas Pedro também lembra um outro detalhe: esse serviço vai variar de acordo com o nosso dom. Temos diferentes dons, diferentes habilidades, diferentes aptidões e diferentes capacitações divinas. Na carta aos Coríntios, que ele vai explicar isso mais minuciosamente, mas a ideia presente no pensamento do apóstolo Paulo, e mencionado em outros textos também, é que nós recebemos diferentes dons de acordo com a vontade do Espírito Santo, e esses dons devem ser instrumento para servir. Por isso a ideia presente e apresentada por Pedro aqui. Devemos servir de acordo com o dom que nos foi concedido, de acordo com o dom que temos.
E ele vai mencionar então que o exercício desses dons no serviço acontece porque nós somos colocados por Deus como despenseiros da sua graça, distribuidores da graça de Deus. Significa dizer que o nosso serviço deve ser de acordo com o dom que Deus nos concedeu, mas que esse serviço tem como finalidade distribuir a graça de Deus. Isso serve para nos lembrar que a nossa atitude deve ser sempre repleta de graça, sempre cheia de generosidade, sempre cheia de compaixão. E é importante pensar sobre isso porque nós não tendemos a agir movidos pela graça. Nós tendemos a agir movidos pela expectativa de recompensa, seja a recompensa que nos vem, seja a recompensa que alguém deveria merecer. Nós queremos praticar o bem para quem o merece, mas Deus quer que hajamos conforme a sua graça. Graça significa favor imerecido. E se Deus agiu para conosco dessa forma, se Deus agiu para conosco de acordo com a sua graça e não de acordo com os nossos merecimentos, a proposta desafiadora para nós é que hajamos em relação aos outros também movidos por esse sentimento e por essa atitude de graça, não de merecimento. Devemos então servir uns aos outros, devemos servir conforme o dom que recebemos, devemos servir distribuindo a graça de Deus com um detalhe, e Pedro encerra esse versículo com esse detalhe: essa graça de Deus é multiforme. Essa graça de Deus se manifesta de diferentes formas, de diferentes maneiras. Isso porque a graça de Deus, conquanto única, ela vai se manifestar de acordo com a necessidade. Lembre-se, não de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade. Cabe-nos identificar os dons que temos recebido do Senhor, cabe-nos também identificar as necessidades nas pessoas com as quais convivemos e, a partir daí, pela graça, agir de modo a servir. Servir significa suprir necessidades dos outros, significa atender aos apelos e às necessidades dos outros como distribuidores da graça de Deus, movidos pelo amor, pela bondade, pela generosidade. Deus nos chamou para ser salvos, mas Deus também nos chamou para ser servos. E como servos devemos agir conforme o dom que recebemos de Deus, de acordo com as nossas habilidades também. Devemos agir sempre distribuindo graça. Devemos agir de diferentes formas, a depender da necessidade que se nos apresenta. É esta a proposta que eu tenho para você no dia de hoje. Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir que tu nos ajudes, Senhor, a assumir uma atitude de servos. Ajuda-nos, Senhor, a identificar as necessidades das pessoas e a responder a essas necessidades, conforme o dom que nos tens concedido, mas sempre distribuindo a tua graça, sempre agindo de forma bondosa e generosa para com as pessoas. Ajuda-nos a agir dessa forma, em todas as circunstâncias. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.